Benta, Benta Neves do Nascimento. Ela tinha 82 anos e a dona Benta, ela foi presidente do Comitê da Terceira Idade, foi fundadora e presidente. Ela também é uma das fundadoras do Comitê Comunitário de Cidade de Deus. E ela criou um projeto Cooperativa de Ecobrindes. Esse projeto atendia 25 mulheres em Cidade de Deus, ensinando as mulheres corte e costura. A Benta é a moeda de 5 CDDs, é uma pessoa... moeda social de 5 CDDs. É uma moeda que circula dentro da comunidade. E ela era uma pessoa forte, além de ser uma mulher forte, era uma mulher íntegra, era uma mulher compromissada com as causas sociais, era uma mulher que tinha um conhecimento além da idade, porque era uma mulher que acreditava no empoderamento das mulheres, que achava que o trabalho dava autonomia, e ela investia nisso. Então, mesmo ela tendo sido assim generosa, eu acho que ela era muito generosa, porque ela conseguiu no espaço que ela residia, abrir aquele espaço, para aquele espaço virar um projeto social, e nesse mesmo espaço conseguia dialogar com um terreiro de candomblé, e que também tinha toque de umbanda, né? Então, a Benta, assim, para mim, ela foi uma pessoa que ela ultrapassou os limites de uma lógica que as pessoas... Casa, terreiro e projeto social. Sim, sim. Ali funcionava a casa dela, era a casa dela. E que região dela? Rua Carmelo, número 50. Apartamento, casinha, casa. Em frente à escola Alfonso de Guimarães. E a Benta... Ali na Edgar Werneck? É uma transversal da Edgar Werneck. A rua Carmelo, ela fica numa transversal. A poesia de esquina começou ali. Então. Começou ali, agora está no Tom Zé, mas começou ali, lá na frente. Ela morava lá para trás, quase chegando perto da 13, naquela rua ali, Carmelo. E ela conseguiu, naquele espaço dela, botar 3 atividades, sem que essas atividades, uma interferisse na outra. E isso é muito importante. Se chegasse lá alguém e quisesse um documento, tudo dela era legalizado. Ela não tinha nada clandestino, ela tinha CNPJ, inscrição municipal, ela tinha ata de reunião de não sei quando, as fotografias todas. Ela tem uma história, um legado, né? E tudo em prol de comunidade, da comunidade. Ela é uma mãe de santo. Sim, a Benta, ela... Da Cidade de Deus. Ela chega lá em que momento? Você sabe como ela chegou? Ela até fala numa das gravações que eu fiz, ela fala que ela não é favelada, ela não chegou de enchente, ela foi para lá com o marido dela, foi morar lá com o marido dela, eu não lembro direito do bairro que ela veio, não. Eu sei que quando ela chegou, ela já trabalhava, ela trabalhava na Globo, ela era costureira, e depois ela começou a ensinar corte e costura. E aí ela foi para as causas sociais, ajudar em política, trabalhar no bem da comunidade, fundar um comitê. E o centro, ela era filha de Regina de Bambochê. Filha de Regina de Bambochê. Ela... O que é ser filha de Regina de Bambochê? Ela era de Bambochê, ela é candomblé, né? Ela era do candomblé de Bambochê. Tem Nagô, tem Angola, ela era filha de Regina de Bambochê. E ela era de Ogunjá,
O orixá dela era Ogum e Oxum. Ogum e Oxum. Ela está lá desde o primeiro momento, desde que você chega lá na Cidade de Deus, você ouve falar dela? Não, eu ouvi falar de Benta quando eu já era uma mulher, mãe e profissional cuidando de idoso. Cuidando de idoso. Porque ela era presidente do Comitê da Terceira Idade. E eu fui coordenar uma casa onde eu tinha 75 idosos. Então ela era minha colega de trabalho. Ela tinha a mesma visão que eu tinha em relação ao trabalho com a pessoa idosa, né? Ela foi ser minha colega. Depois viramos amigas. Houve algum momento, uma vez eu conversando com o Wellington, acho que ali naquele primeiro dia, no dia da feijoada, eu ouvi alguém dizendo, na minha lembrança foi o Wellington falando, de que houve um momento da história da Cidade de Deus em que havia muitas casas, muitos terreiros, que a principal referência religiosa, apesar do Padre Júlio e apesar de algumas igrejas evangélicas, mas que a principal referência religiosa era dos terreiros. Eu lembro ali em Cidade de Deus de alguns, né? Ali perto da Benta. Ali perto da Benta tinha o do Oswaldo, que já é falecido. Tinha também o da Dona Obassi, que é a mãe da Silene, né, que às vezes tocava lá. Tinha o Jair de Ogum, que depois foi para o Gardénia. Tinha o Paulo, que era lá de trás. Eu até batizei uma criança lá no terreiro dele, que não era terreiro, ele era padre e era pai de santo, né? Só que eu achava que ele era padre, mas atrás era o terreiro de candomblé. Eu batizei na igreja, mas depois descobri que a igreja que eu batizei o menino era um terreiro de candomblé, que era o Padre Paulo, que era mais lá pro lado do Karatê, por ali do Karatê. Eu não lembro direitinho, mas era por ali. De fato tinham várias casas. No Gardénia. Esse eu não conheci. Aquela região dali que eu conheci era por conta do meu caminho, né, para ir para Augusto Magno. Porque na realidade nessa época eu era da igreja anglicana. Eu já fui da Assembleia de Deus, eu já fui da igreja católica, eu já fui da anglicana e eu já fui do terreiro. Foi aquilo que eu disse, eu vou para onde eu quero, né? Aonde está a espiritualidade, lá estou eu. E eu sei que Deus me responde em qualquer um desses lugares, né? Ele não é preconceituoso. E aí, você em algum momento é chamada pela Dona Benta. Você entende as razões para que ela te chame? Entendo. Primeiro porque ela confiava em mim. A partir do quê? Da minha postura como coordenadora, do trabalho que eu desenvolvia com a pessoa idosa. Ela sabia do meu trabalho. Você desenvolvia um trabalho onde? Na Cruzada do Menor, na Casa Emiliano Lacaille. Eu fui coordenadora lá há 22 anos. Na realidade, 16 anos, porque depois eu virei gerente da instituição. Aí coordenava vários projetos, dentro do Rio e em outros municípios. São José do Vale do Rio Preto, Petrópolis. Mas pelo trabalho que eu fiz ali na Lacaille. Eu tinha 200 crianças e 75 idosos. E quem é que mantinha esse lugar? Empresários, vários empresários. A família Carvalho, que são as pessoas responsáveis pela Ancar, que constrói shoppings por aí, eles eram os meus patrões. Eu dei bastante trabalho para eles. Como? E eu dei bastante trabalho para eles. Em que sentido? Conhece, doutor Sérgio, Elia? A Mariana. A Mariana, tá aí. Mariana, ela foi uma das meninas. Mariana é filha da Lia de Carvalho, né? Ela hoje já é mãe. Ela hoje já é mãe. A Mariana, ela ia sempre lá na creche e ela era o xodó da dona Jandira, que é uma das minhas mestres. Porque a Mariana fazia balé.
E a dona Jandira, ela adorava balé, né? Ela ensinava balé pra gente lá na Cidade de Deus, né? Quando ela era menina, ela via a patroa dando aula, ela ficava na janela olhando, aquilo que eu escrevi no livro. E aquilo que ela aprendeu, o pouco que ela aprendeu, ela ensinava pra gente. E com a Mariana ela tinha esse discurso, então elas se gostavam muito. Ela pode contar de novo a história do sonho, da visitante? Ah, do sonho? Sim, mas quem era aquela senhora que falou? Ah, Maria Elisa Morim. Ela nessa época, ela coordenava a área pedagógica do SEDUC, que funcionava dentro da Estácio de Sá, ali perto da feirinha de Itaipava, na freguesia. E ela passou por lá na porta da creche e viu o trabalho. Aí ela resolveu entrar para doar a roupinha dos netos dela. Deixa estar que no dia anterior, né, ela foi lá no dia 26 de julho. Tem mais de 10 anos, a gente sempre comemora esse dia 26, né? 26, que é dia de Nanã. É dia de Nanã. E quando ela foi, ela tocou a campainha, eu estava lá, o padre estava lá na casa. Nesse dia eu estava dando uma festa especial, que era os 15 anos, né? Que eu resolvi fazer 15 anos com os idosos da Cidade de Deus. E com baile, com roupa, com bolo igual bolo de noiva, as crianças, o padre, aquela coisarada toda, e construí a Gruta de Santana. Teve procissão, né? A gente fazia o andor com a procissão, aquela coisa toda lá. Mas antes eu defumei a casa toda, soltei pombo, um carnaval. Antes eu fiz o meu ritual, né? E aí ela passou, aí nisso que ela passou, ela tocou. Quando ela entrou, que eu fui atendê-la, ela me abraçou, ela sorriu pra mim, eu sorri pra ela. Aí ela me abraçou e falou assim, que bom revê-la. Eu falei, idem. Aí a gente se abraçou. E era a primeira vez que você se Primeira vez, eu nunca tinha visto a Maria Elisa. Aí entramos, levei ela para uma sala, ficamos íntimas, mas muito íntimas. Aí conversa vai, conversa vem, ela foi e pegou a minha mão. Aí começou a olhar a minha mão. Ela falou assim, você tem mão de cura. Sacante do padrinho. E você tem mão de cura. Eu falei, tenho? Ela falou, tem. Você deveria trabalhar na cura. Eu falei assim, você lê mão? Aí começou a falar lá um bocado de coisa. Eu só lembro do que eu lembro dela, foi o negócio da mão de cura. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou contar pra você um sonho que eu tive ontem. Eu sonhei que eu subi nem esperei ela dizer, quando? Eu falei, sonhei que eu subi uma ladeira, lá no Pichincha, tinha um cemitério, só que o cemitério era em cima, mas o cemitério lá é embaixo, o cemitério era em cima. E eu entrava num lugar, eu acho que aquele era um centro. Aí tinha um menino lá soltando uma pipa. O menino olhava para mim e continuava a soltar pipa e cantando. Eu tenho 7 espadas para me defender, eu tenho algum em minha companhia. Eu falei, ué, se você é filho de algum, eu também sou. Ela falou assim, tá bom. Quando terminar o expediente, eu vou te levar lá. E aí ela me levou. E foi a casa que eu fiquei 10 anos. Né? Eu fiquei, não saí ainda, minhas coisas estão lá. Né? Pai Miguel das Almas. Isso foi há quanto tempo? 10 anos. Não, isso já tem 16 anos, eu acho. 16 anos. Você lembra como era o menino? Era um menino branquinho, branco, que estava soltando pipa, parecendo um nortista. Tem uns 10 anos? Uns 6 anos. 6, 7 anos no máximo. E ali era a casa que eu tinha sonhado. Aí depois daquele dia ali que eu sonhei aquilo que ela me falou, fui fazer o curso, eu tinha outros sonhos que depois eu via lá dentro acontecer, enfim. E abriu a minha intuição, eu acho, para danar compor música, né? Música de centro. E aí eu fui fazendo uma atrás da outra, com mais compromisso com a música do que com o terreiro, né? Eu tenho que ser obediente, então é melhor sair, né? Aí saí. Há quanto tempo você ficou no terreiro? Há uns 10 anos. 10 anos. Mas eu ainda sou amiga de todo mundo de lá. Eu vou lá, eu converso, mas eu vou procurar os velhos. Eu vou procurar a maioria das minhas amigas já faleceram. E eu acho que na vida da gente, a gente tem tempos
de evolução em determinados locais. O meu, naquele local, já passou, sabe? Quando eu vou lá, eu sinto, essa casa não é mais a minha. Eu tenho que buscar uma outra casa. E aí, pelo que eu entendi, você tinha, antes de ser chamada pela Dona Benta, pedido alguma coisa para Iemanjá. Foi. E parece que o seu momento estava difícil quando a Dona Benta te chama. Não é que estava difícil. Eu sou movida a trabalho. Eu sou movida a trabalho, sabe? Antes de qualquer coisa, eu sou muito obediente. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de servir, eu gosto de estar na ação. E eu estava num período que eu estava doméstica. Eu não sou mulher para ficar dentro de casa, não sou. Eu sou mulher da rua, mulher de trabalhar, mulher de pegar um ônibus, de cantar, de estar no meio do povo, né? Não sou mulher de estar dentro de uma casa lavando e passando, cozinhando. E eu estava nessa. Aí o dia que eu fui na praia com as crianças, com as minhas sobrinhas, eu gritei mesmo. Você tinha parado de trabalhar para poder fazer aquele livro? Foi. Você tinha pedido demissão da casa do menor? E desde então você não tinha se recolocado? Mas foi rápido, não demorou tanto tempo assim não. Quanto tempo? Benta, já tem um ano que a Benta morreu. O meu livro foi em 2009. Foi rápido, não foi nem 1 ano, 2 anos. Foi nem 1 ano, 2 anos. Eu podia ir até curtir. Eu fui para Bahia, em janeiro, descobri que eu podia morar na Bahia, abandonava tudo, abandonava a filha, abandonava a casa e ia viver, entendeu? Eu me vi baiana lá no meio do povo. Aí voltei em julho, eu e meus amigos. Quer dizer, não tive muito tempo para esperar. Quando eu voltei, no final do ano foi que aconteceu. Eu ir para a praia, chegar lá na praia e pedir. Berrei lá na praia para Iemanjá. Qual praia? A Praia da Barra. Na Praia da Barra. Cheguei lá e as crianças morrendo de dar risada, né? Os outros parando e olhando. Num pedido, entre aspas, um pedido com ar de brincadeira, mas não era, porque brincadeira também é sério, né? Às vezes a pessoa pensa que o outro está brincando, está rindo para você, está brincando, e é coisa séria, né? Eu estava falando sério para Iemanjá. Poxa, muda a minha vida, como é que é? Vai ficar aí? Tá na hora. Foi isso. Aí eu pedi, depois ela me chamou, eu não podia dizer não. Né? Não podia dizer não. E eu disse sim. E eu disse sim para ela. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, eu acho. Eu acho que foi. E aí surge essa relação entre vocês. Aí eu descobri que talvez, às vezes a gente conversava muito, sabe? Eu e a Benta, a gente conversava muito. Eu conseguia compreender a Benta. Você já tinha entrevistado ela para Não. O seu livro? Sim. Você já tinha feito o seu livro sobre isso? Já tinha. Eu só entrevistei, eu só me envolvi com os médicos que eu gostei, que eu gostava, que eu tinha algum relacionamento. Eu sei que na Cidade de Deus tem 1.500 outros, mas não me interessavam os outros, me interessavam aqueles ali, que de uma certa forma eu tinha algum vínculo, né? E que eu sabia que tinha vínculo, mesmo que não fosse na minha vida diretamente, tinha alguma das pessoas que eu conhecia. Idosas minhas eram idosas da Benta, né? Então tinha esse vínculo, essa ligação. E a gente se aproximou muito, eu me aproximei muito dela. E eu descobri assim, eu para gostar eu sou muito fácil, sabe? Para gostar e para desgostar, eu sou muito fácil. E da Benta eu aprendi a gostar, porque eu respeitava a Benta, muito. Aquela mulher que ela era, aquilo que ela representava, o gênio dela, que às vezes tinha gente que dizia, a Dona Benta é difícil. Dona Benta não era difícil, talvez eu seja tão difícil quanto ela era correta. A pessoa ser correta é chata. A pessoa que quer documento tudo certinho é chato, sabe? A pessoa que não quer fazer falcatrua é chata. E era isso que ela era. Ela era uma pessoa honesta, direita, que tinha as coisas dela toda documentada, ela queria ver o resultado.
Então eu encontrei a pessoa certa para trabalhar, a patroa certa. Eu que vinha de patrões, né? De alta gestão, né? Que eu vivia fazendo curso de cá, curso de acolá, encontrei uma patroa maravilhosa, de tanto valor quanto Lia de Carvalho, dentro da favela. Olha Sabe? só. Dentro da favela. É, aquela família... Ela é uma gestora nata. A Lia é uma gestora. A dona Benta, no mesmo patamar para mim. O mesmo que eu fazia lá, eu fazia com a Benta. O mesmo. E muita coisa eu aprendi com a Benta. Muita coisa a Benta me ensinou. Muita coisa. Você é de uma denominação religiosa diferente da dona Benta. E, no entanto, você teve uma liberdade religiosa de poder lidar com o candomblé dela, ainda que você fosse da Umbanda. Aí você falou de Oxum, você falou de algumas coisas. Eu cuidava das coisas. Você deu alguns exemplos. Eu cuidei das coisas dela, né? Ela estava adoecida e nessa época ela já estava fazendo hemodiálise, ela ficou muito debilitada e as coisas estavam lá, né? Os pontos de força da casa estavam lá, quer dizer, eu limpava, eu cuidava, ela mandava eu fazer as coisas. Por que você? Não sei. Quem fazia antes de você? Não sei. Eu não sei quem fazia antes de mim. Eu sei que a partir do momento que eu entrei dentro da casa, eu passei a fazer, sabe? Eu passei a fazer. Ela tinha a saia lá que ela me dava para eu vestia a minha saia. Eu ia para o fogão, cozinhava comida para o santo todo na maior tranquilidade. Eu aprendi a cozinhar para o santo dentro do meu terreiro. No meu terreiro eu aprendi a cozinhar para o santo. E lá nela eu exerci. Lá nela eu fiz. Quer dizer, também eu fui treinada lá atrás, né? No meu próprio terreiro eles me treinaram. E ela falava, Valéria, isso assim, assim, fazia. Valéria, isso assim, assim, fazia. Dá exemplos. Vai fazer um ebó, você tem que fazer várias comidas. Do acaçá, a pipoca, e eu fazia, sabe? A fruta tal. E não era só fazer a comida, vai despachar em tal lugar, eu ia, sabe? Sobe, eu nunca, o primeiro despacho que eu despachei na minha vida foi ela que me mandou. Nem para mim, no meu terreiro, eu despachei nada, despachei com ela. Ela só precisava dessa missa e precisava saber que o prêmio dela foi aceito, doações locais, do projeto que eu escrevi, do prêmio. Porque eu jamais na minha vida ia imaginar que eu ia escrever um projeto para fazer uma obra, uma reforma num terreiro e ser aprovado. E foi. Não foi para dar aula de nada, foi para mexer na casa dela. Muito legal. Quando eu fui lá, da vez que eu fui lá, que eu cheguei perto da casa da Oxum, eu fiquei como eu estou agora, toda tomada. Eu senti a Benta lá, dentro daquela casa. E eu falei com a neta dela, eu falei assim, olha, a função de eu ter vindo para cá foi para esse novo momento. Vocês vão ter que assumir o trabalho da avó de vocês, não sou eu. Tanto que eu saí fora. Eu não fiquei mais, eu saí fora, entendeu? Eu não fiquei mais lá. Quem ficou foi as meninas, eu dando respaldo, em prestação de conta, ensinando a mexer com a parte documental, porque elas não sabiam. Mas eu saí fora, com o maior despreendimento e sem dor nenhuma, porque o que tinha ali que me interessava já tinha, sabe? Eu tinha que estar aqui enquanto a Benta estava aqui. Como é que eu vou pegar uma chave de uma casa e eu vou entrar para dar continuidade a esse projeto? Na casa que não é minha, na casa que não me pertence. Não posso, entendeu? Você está falando do ponto de vista espiritual. Eu estou falando em todos os pontos de vista. Em todos. Não só o espiritual. Em todos. Eles tiveram que quando morre alguém do candomblé, desce tudo, né? Desculpa, desce tudo. Os santos descem todo para serem despachados. A casa está linda, está tudo arrumadinho. Mas já é outra energia. Então tinha que circular, entendeu? Já tem outra energia. Ela era. Eu fazia e o na minha projeto casa de reforma era a reforma do terreiro todo? Primeiro eu arrumei o santo. Depois que veio a ideia de se inscrever. Que aí depois é que veio. Porque estava depauperado o prédio físico. Estava com cupim. Estava com cupim. Além de estar com cupim, o banheiro não era um banheiro legal para as mulheres todas utilizarem. A cozinha não estava à altura
precisava melhorar o espaço, né? A casa dela já estava quase caindo o teto. E mexeu a cabeça, né? O teto é a cabeça da gente, né? O teto da casa é a cabeça da gente, assim como os nossos olhos são as janelas, né? É só a gente passar pro corpo da gente, né, que a gente percebe as diferenças, né? E foi isso, só foi arrumar a casa. Primeiro eu comecei com o santo, depois fiz o projeto, graças a Deus ganhou, né? Ganhou o projeto, e aí já viu, né? Foi legal. Ela ficou feliz, morreu feliz, né? E foi mais ou menos na mesma época em que saiu o resultado que ela morre. Ela morreu quando eu falei para ela que ela tinha ganho, não demorou um dia ou dois, ela faleceu. Cheguei lá, rezei muito, pedi para ela se desprender do corpo, para ela se desprender do corpo dela, que ela já tinha cumprido o tempo dela, que ela fez o melhor que ela pôde, que todo mundo amava, que o prêmio já tinha sido ganho. Conversei com ela, conversei. Mesmo parecendo que ela não estava entendendo nada, ela estava entendendo tudo. Aí conversei muito com a dona. Isso no quarto dela? E ela CTI, em coma? CTI, lá dentro do CTI. Aí foi embora. Aí, Em que momento ela pede isso? quando eu ficava com ela, que eu fiquei com ela lá no hospital, ela não estava doente. Então tinha dia que era o meu dia de cuidar dela. E aí eu ficava, e aí lá nesse dia a gente conversava, né? Aí eu ia falando para ela queria. A primeira coisa que ela pediu para mim: Valéria, eu quero que você seja presidente do Comitê da Terceira Idade. Aí no primeiro momento eu aceitei. Aí depois, passou uns dias, eu falei para ela: dona Benta, eu não acho que isso é certo. O presidente do comitê tem que ser a Aline. Eu vou convencer a Nayara para a Nayara assumir a vice-presidência. Mas por quê? Porque elas são suas netas. Aí fui conversando com ela, sabe? Conversando com ela e conversando com as netas. Tanto que nesse dia que eu falei que eu fui lá no terreiro, lá na casa dela, e que eu senti a presença dela, eu estava falando com a Aline. Aline, eu agora sei por que eu vim parar aqui. Ela falou assim: para quê? Para aproximar vocês. Porque eles não tinham vínculo nenhum com o projeto dela, não conheciam. Não, elas eram do centro, mas do projeto. Porque quando a pessoa morre, continuam as outras coisas. E ela tinha um projeto que tinha que prestar conta. Não tinha? Junto lá ao Ministério da Cultura. Tinha lá a Lanza, que a gente tinha feito um projeto e tinha ganho. Então tinha coisas ali, burocráticas, que alguém tinha que assumir. E que não era eu, mas sabe, aí juridicamente. Ela, antes de falecer, ela entrou em coma, é isso? Ela ficou desacordada? Ela ficou no CTI uma semana, eu acho. Uma só. semana desacordada. Mas ela já no quarto ela já não estava bem, né? Mas no CTI ela ficou uma semana. Quantos anos que ela? 81 anos. Ia fazer 82. 81, ela morreu nova. O problema da Benta, claro, todo mundo tem seu tempo, mas da Benta morrer foi ela ter acreditado. Ela não entendeu a mensagem do médico. Porque quando o médico falou para ela que ela ia fazer hemodiálise, ela achou que ela ia entrar para fazer hemodiálise e ia sair curada. Ninguém explicou para ela: a pessoa faz hemodiálise, fica debilitada, a pessoa sofre, tira da perna, bota no pescoço, tira no pescoço, bota na barriga. Não explicaram isso para ela, sabe? E aí você vê que dali vai se debilitando, porque você passar o seu dia inteiro numa máquina, porque até então ela fazia xixi, ela ia no banheiro, sabe? Ela ia. Ela podia ter morrido fazendo xixi com a dificuldade que tinha. Ia durar mais 2 anos, não sei, ou não, né? Não sei. Ela era a principal referência religiosa da Cidade de Deus? Não. Eu acho que a principal referência religiosa da Cidade de Deus é o Padre Júnior. Mas dos terreiros? Do candomblé, talvez. Eu, Júlio, eu não conheci a Benta e a Lorixá exercitando, só 2 vezes que eu fui no toque na casa dela já auxiliando, né? Mas que já nem tocava tanto. Mas não assim, naquela dinâmica. Eu conheci a Benta no social e eu trabalhando pro orixá dela dentro de uma questão social, né?
nem só uma questão espiritual, era uma questão social mesmo, né? Eu estava ali e acabei, não tem outra pessoa, e eu pensava, se ela não pode caminhar direito, se ela está debilitada e o santo está precisando, quem está precisando é o santo. Então eu posso ajudar. Eu vim parar aqui não foi à toa, e eu ajudava, sabe? Eu acho que tarefa para mim é servir a Deus em qualquer religião, para mim é normal, sabe? Eu só fazia servir, mais nada. Você tinha feito um livro sobre os mestres da Cidade de Deus. Foi. Dentre eles estava A Dona Benta. Me fala como é que você chegou a escrever sobre esses mestres. O objetivo desse livro era em função de um curso que eu estava fazendo pela UERJ, de Gestão Pública de Projetos, né? E lá eu fui ver a interferência que os idosos do meu trabalho tinham com as crianças, e aí eu fiquei questionando que interferência teve os idosos da minha comunidade em mim. Eu pensei em Foucault, sabe? Em Michel Foucault. Essa relação que a gente tem dentro de um mesmo contexto, que para mim a comunidade você está ali, né? Tem uma barreira invisível. E eu falei, que interferência teve? A dona Jandira com balé na minha vida, a dona Benta no trabalho social, a admiração do trabalho social, o seu Severino Tupiara, né? Coisa boa, foi conhecer Mestre Miúdo e conhecer o seu Severino. O seu Severino, eu fui conhecer seu Severino na birosca dele, que ela me levou. Cheguei lá, eu vi, esse homem faz isso assim, assim pela comunidade, ajuda as crianças. Falei, gente, mas dentro de uma birosca? Dentro da birosca. Eu falei, mas não é o melhor lugar para as crianças. Aí convencer aquele homem, né, a modificar aquilo. E consegui, graças a Deus. E o que é que ele fazia? Ele dava aula para as crianças. Aula de quê? Era aula de judô, as crianças tinham aula de judô, mas aí iam para outro lugar ter aula, ali tinha inglês, alfabetização, enfim, mas não tinha infraestrutura. Mas o Mestre Miúdo, ele não tinha... Não, esse não é Mestre Miúdo não, esse é seu Severino, lá no Pantanal. O Mestre Miúdo era da Folia de Reis. Seu Severino era mais voltado para as causas sociais, ele e a Sônia, a mulher dele, e a filhinha deles. Lá, depois que eu conheci o seu Severino, eu pude fazer um projeto para ele, para o Território da Paz, e ganhou o projeto, né? Ganhou e convenci o seu Severino não ter mais birosca, virar um centro cultural. Aí aquele espaço virou um centro cultural. Hoje em dia o seu Severino, ele recolhe óleo, o óleo é reciclável, ele já comprou uma Kombi, um óleo, e não tem mais birosca lá. O espaço ainda é precário? É precário, mas as coisas continuam acontecendo. Tem muito casamento, ele tem uma boa ligação lá com o pessoal da UPP, enfim, o trabalho dele continua acontecendo. Na realidade, Mestre Miúdo, que eu não conhecia, conheci o Mestre Miúdo da Folia de Reis. Eu tive uma outra oportunidade. Eu estou parando para pensar isso agora aqui. Eu também escrevi um projeto para o Mestre Miúdo que foi aprovado. Ele ganhou dinheiro e pôde trocar a vestimenta do povo todo, da folia, comprar material. Daí um pouco de tempo, ele tinha tuberculose, né? Ele estava bem doentinho, já faleceu também. Demorou uns 2, 3 anos, o Mestre Miúdo faleceu. Eu acho até, voltando lá atrás na nossa conversa, por exemplo, eu ter nascido em favela, ter passado tudo o que eu passei, ter conseguido estudar a minhas custas, saber que pode-se fazer qualquer coisa tendo 3 filhos, que filho não atrapalha mulher nenhuma a estudar. Dizer que não estudei porque eu tenho um filho, isso é mentira, isso é mentira. Não estudou porque não quis, não fez porque não quis. Enfim, se você quer, você tem um objetivo, você segue, você consegue modificar a tua vida. Eu fui trabalhar top de linha, eu podia estar lá ganhando R$4.500 e pedir demissão. E estou vivendo. Dinheiro é importante? É importante, mas para mim não é tudo. Eu tinha que aprender essa linguagem que se fala aqui fora, desse mundo de empresário,
para eu poder levar lá para dentro da minha comunidade e ajudar. Pés Miúdo, Dona Benta, Seu Severino, o jornal. Para mim, o único projeto, isso foi uma lição na minha vida, o único projeto que eu escrevi em benefício próprio, que era o meu livro, foi surrupiado. O único. Os outros que eu escrevi, as pessoas conseguiram ganhar o seu dinheiro. Então é para eu escrever para mim? Não, é para eu escrever para o outro. Não é para mim, entendeu? Então esse trabalho daí eu já sei. Eu não perco mais meu tempo com edital para mim. Fiz um edital agora no meu nome, sim, eu ganhei o dinheiro, mas o dinheiro não me pertence. O dinheiro é de quem? O dinheiro é do jornal. Não é meu. E ganhei. Então eu fui aprender a escrever. Só encerrando, qual é o nome do projeto? Do nosso jornal, A Notícia por Quem Vive. Só que nós estamos mudando o nome do jornal, porque depois da 11ª edição, depois que eu pedi um tempo da Soltec, eu olhei para a cara do jornal e falei, esse jornal não representa, a mim não representa. A Notícia por Quem Vive, é da onde isso? Aonde que está a CDD? Então, o que eu aprendi lá na Cruzada, né? Você não pode, na área de marketing, tirar um nome e pronto, acabou. A gente tem uma história. Então, a partir dessa edição agora, já vai vir CDD grande, A Notícia por pequeno e o Vive grande. Então, o nosso jornal em breve é só CDD Vive. Genial, gostei. Ok. É isso. Então, tá.